Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia de hoje. Hoje estamos a quinta-feira, dia 27 de fevereiro do ano 2025. 27 de fevereiro do ano 2025. E somos gratos a Deus, agradecidos ao Senhor por estar aqui novamente nesta manhã com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. E queremos compartilhar uma palavra de Deus nesta manhã. Entre mate-mate ou entre chimarrão e chimarrão, vamos compartilhando a palavra do Senhor, a qual é útil para nós instruir em justiça, para nós corrigir, para nós iluminar, para nós dar direção. Enfim, a palavra de Deus é útil para redarguir, para corrigir, para nos instruir em justiça. Essa palavra é que necessitamos cada dia ser alimentados por ela. Assim, como necessitamos do alimento para o corpo físico todo dia, necessitamos também do alimento espiritual para o nosso espírito, para que nosso espírito venha a ser fortalecido, para que nosso espírito venha a ser cheio da presença de Deus. Ao final, a palavra de Deus diz que Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso está falando a palavra do Senhor. Quando a mulher samaritana questionou ao Senhor Jesus onde deveria ser adorado ao Senhor. Como nos dias de hoje muitas vezes nós perguntamos onde devo de congregar, qual seria a melhor igreja. Amado, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma só. Logicamente que tem diferentes lugares, poderíamos dizer assim, pontos de pregação, lugares onde se prega a palavra do Senhor, que nós devemos de estar atentos e saber se realmente ali naquele lugar está se pregando, se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Sem adulteração, sem tirar, sem acrescentar absolutamente nada. Hoje queremos compartilhar a palavra de Deus em Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15, ali nós encontramos várias parábolas. Várias parábolas que temos que tirar a interpretação dela. Cada parábola que está ali registrada, uma parábola é uma história fictícia ou não. Tem alguns que se atrevem a dizer que as parábolas de Jesus foram coisas que realmente aconteceram. Não sabemos se isso é verdade ou não. Isso é um grande mistério. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço para toda a família aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. E em Lucas, dizia capítulo 15, ali nós temos uma série de parábolas. Uma série de parábolas que, através da ilustração, vai nos ensinando muitas coisas. Temos a parábola da dracma perdida, temos a parábola do filho pródigo, temos a parábola da ovelha perdida, enfim. E vamos começar no capítulo número 15 de Lucas, lendo o versículo número 1, onde a palavra de Deus está dizendo: os publicanos e pecadores se achegavam a ele para escutá-lo. Os publicanos e os pecadores se achegavam a ele, a quem? A Cristo, para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha para falar para eles.
para passar a mensagem para eles, para falar sobre o reino dos céus, o estabelecimento do reino dos céus. Essa era praticamente a mensagem do Senhor para aquele povo. E esta mensagem, logicamente, ela vinha acompanhada de prodígios, milagres e maravilhas. Pois donde Jesus estava, ali acontecia prodígios, milagres e maravilhas. Bom dia, nosso irmão Vilberto, que Deus abençoe poderosamente também a sua vida nesta manhã aqui na cidade de Cacequi. São coisas que devem de acontecerem sempre nas nossas vidas. A igreja primitiva, quando surge a igreja, e a igreja surge em Jerusalém, num lugar chamado Aposento Alto, a igreja nunca começou em Roma. A verdadeira igreja apostólica, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nasceu em Jerusalém, lá no Aposento Alto, onde estavam aqueles 120 orando, esperando o derramamento do Espírito Santo de Deus, que se deu justamente no dia de Pentecostes. Daí que vem a palavra de chamar aqueles que creem no batismo do Espírito Santo, aqueles que falam em outras línguas, chamá-los de pentecostais. E aí seria até um programa à parte para falar sobre isto, sobre o que é verdadeiramente o pentecostalismo. E quando falamos o que é, também devemos de falar o que não é. Ali então começa a igreja do Senhor. E nós vamos ler na palavra de Deus o livro de Atos, que relata toda a história da igreja primitiva, desde do capítulo 1, 2, 3, da ascensão do Senhor Jesus Cristo para os céus. O mandamento do Senhor de ficarem em Jerusalém, esperar que descesse o poder do céu, isto é, o Espírito Santo. Ficaram ali no aposento alto, receberam o Espírito Santo. Pedro traz a primeira mensagem, onde vai converter-se mais de 3.000 almas. Veja bem, em Jerusalém, e reitero isto, em Jerusalém, e não em Roma, foi em Jerusalém, todas as Bíblias utilizadas por diferentes segmentos chamados cristãos vão relatarem exatamente o mesmo. Seja uma Bíblia Testemunha de Jeová, seja a Bíblia da Igreja Romana, seja uma Bíblia da Igreja Presbiteriana, onde seja lida a palavra de Deus, a história bíblica vai estar ali, vai dizer ali que foi em Jerusalém onde Pedro trouxe a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação. Ali começa, então, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, século I. Se aproximavam então a Jesus os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que eram odiadas pelo seu próprio povo. Alguns até expulsos das suas próprias casas. Vínculos quebrados com as suas próprias famílias. Porém, por que acontecia isto? Porque os publicanos eram aqueles que arrecadavam os impostos.
O imposto, ele vem desde o início da civilização humana. Hoje continuamos pagando impostos? Continuamos. Só que, muitas vezes, alguns por diferentes maneiras, não pagam seus impostos, se atrasam, porém impostos pagamos absolutamente em tudo. Você compra 1 quilo de pão e vai pagar um imposto sobre aquele quilo de pão. Só que na antiguidade, Israel estava debaixo, do domínio de uma ditadura romana. Os romanos eram que ditavam as ordens ali. Então, aquele que não trazia seu imposto, ele era maltratado. Muitas vezes levavam até seus filhos como escravos, como servos, para fazerem serviços. Perdão. Então os publicanos, quem eram? Eram israelenses. Eram os próprios ali de Jerusalém, judeus, que se vendiam ao governo de Roma. Se colocavam à disposição do opressor. Se colocavam à disposição daqueles que estavam oprimindo ao povo de Deus. Aqueles que estavam oprimindo o povo de Deus eram os romanos. E os publicanos eram aqueles que estavam ao serviço de Roma. Então, eles maltratavam aos seus próprios irmãos. Mas não somente isto. Eles adulteravam os impostos. Eles elevavam o valor do imposto, porque aquilo que sobrava ficava para eles. Ou seja, eles roubavam da sua própria nação. Estes eram os publicanos. Eram odiados. Mateus, quando Jesus chama ele, o Levi, como diz a palavra de Deus, quando Jesus chama ele, ele está sentado na mesa dos impostos. Mateus era um arrecadador de impostos, um traidor do seu próprio povo. E Jesus chama a Mateus para ser o seu discípulo. Veja isto. Então estavam os publicanos e os pecadores, dizia a palavra de Deus. Pessoas que eram totalmente rejeitadas pela sociedade. Rejeitados pelo povo. Pessoas que quando elas entravam no lugar, os outros saíam, porque não queriam se contaminar com elas. Sim, a hipocrisia do ser humano, ela permanece de século detrás de séculos. Às vezes nós pensamos que somos os melhores. Lembra daquele exemplo que Jesus coloca também? Sacerdote no templo: Senhor, obrigado porque eu não sou como este publicano, ladrão, pecador. E o publicano batia no peito pedindo: Senhor, se propício de mim que sou pecador. E Jesus vai dizer que o publicano desceu para a sua casa justificado, enquanto o sacerdote não. Cuidado com sentir-nos mais espiritual que todo mundo. Cuidado com pensar que nós somos mais espirituais que os outros. Cuidado com isso. Cuidado. As aparências enganam. As aparências enganam. E continua dizendo a palavra do Senhor: os publicanos e pecadores se achegavam a ele para escutar, para receberem o perdão, para terem as suas vidas transformadas, para começar uma nova vida. Agora,
ali também vamos encontrar outro grupo de pessoas. No versículo número 2, vamos encontrar outro grupo de pessoas. Então, os escribas, os fariseus, murmuravam e disseram: este recebe os pecadores e come junto com eles. Este recebe os pecadores e come junto com eles. Ali estavam os críticos de plantão. Ali estavam aqueles que sempre estão apontando o dedo, mas são incapazes de olhar-se no espelho e perguntar-se como está a sua própria vida. Bom dia, bom dia, bom dia, Eber, na cidade de Taquarembó, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, a sua esposa, suas filhas, seus netos. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida do nosso irmão Eber. Deus abençoe. E, amados, escribas, fariseus, eles se consideravam justos. Eles se consideravam os únicos donos da verdade. Eles eram orgulhosos, arrogantes, mas também eram os que estavam a cargo da ministração no templo e da ministração da palavra do Senhor nas sinagogas. Veja bem, eram estas as pessoas que ensinavam a lei do Senhor. Jairo, cuja filha foi morta e logo ressuscitada por Jesus, a palavra de Deus diz que ele era um dos principais da sinagoga. Está no capítulo 8 aqui de Lucas. Nicodemos, que foi à procura de Jesus em João capítulo 3, para saber sobre a salvação. Existiam fariseus piedosos, existiam. Já vamos falar como surgiram os fariseus e por que surgiram. Nem tudo era mal com os fariseus, mas tinha uma grande porção deles que eram orgulhosos. Gamaliel foi um grande mestre, um rabino da palavra do Senhor. Quem foi o que discipulou, o que ensinou a Saulo, logo conhecido como o apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz no livro de Atos que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Era uma autoridade espiritual e também do conhecimento da palavra do Senhor. Agora, ali também tinham os fariseus orgulhosos, como é neste caso que nós acabamos de ler. Os escribas, os que faziam as traduções, os que escreviam, os que faziam as cartas, que faziam isto, que faziam aquilo. E estavam ali, murmurando contra o Filho de Deus. Por quê? Porque ele estava comendo com pecadores. E Jesus vai trazer a parábola da ovelha perdida. E ele vai utilizar-se de coisas comuns que aconteciam na época e que ainda algumas delas acontecem no Meio Oriente nos nossos dias de hoje. Que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, se uma delas se perca, não deixaria as 99 no campo e iria buscar a que se perdê-la até achá-la? É uma pergunta que Jesus está fazendo para os fariseus, para os escribas,
bom dia, nosso irmão Edson. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família. Uma grande honra tê-lo aqui conosco nesta manhã. Os fariseus estavam julgando a Jesus por algumas atitudes dele. Muitos de nós, poderíamos dizer assim, falar em primeira pessoa. Muitas vezes não falamos a palavra de Deus para aquelas pessoas que são discriminadas pela sociedade. Tem muita gente, se você olhar aí para a sua cidade, que nós temos gente do Uruguai, de Taquarembó, pessoa aqui de Caciqui, e nos diferentes lugares onde vai ser assistida esta transmissão, dê uma olhada para a sua cidade. Quantas pessoas rejeitadas pela sociedade, discriminadas pela sociedade, porque eles caíram no laço do passarinheiro, nas astutas artimanhas do diabo, e hoje são prisioneiros de Satanás. Estão presos, estão aprisionados, já seja no álcool, na droga, na prostituição, na idolatria, crenças limitantes, estão presos, estão aprisionados. E nós os discriminamos. E Jesus deu exemplo e nos ensinou através do seu exemplo. Só não vê quem não quer. Imagine, Jesus atravessa o mar da Galileia, atravessa uma tempestade para ir às colinas de Golã, a uma terra conhecida de estrangeiros, uma terra onde ali os próprios judeus não iam, não chegavam naquela terra, porque era de gentios, de pecadores, de pessoas que eles tinham temor de contaminar-se com elas. E Jesus vai atravessar o mar da Galileia, vai chegar às colinas de Golã, vai chegar à terra de Gadara e vai libertar um homem que morava no cemitério. Você já ouviu falar do endemoniado de Gadareno? Não tinha mais esperança para esse homem. Não tinha mais esperança nenhuma para esse homem. Porém, o Senhor nos deixa o exemplo, passando por em cima de todo preconceito, do que vai dizer fulano, do que vai dizer ciclano, a que minha posição social não me permite. Não. Não é isso que Jesus nos ensinou. O Senhor vai começar a falar, a ensinar sobre a ovelha perdida. Bom dia, nosso irmão José, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Deus seja convosco, que a paz de Deus seja sobre sua família. E discriminamos, escolhemos. Sempre falo e nunca posso esquecer, na cidade de Quaraí, que congregavam praticamente conosco. Creio que eram uns 5 moradores de rua, praticamente. Eram moradores de rua. Um deles tinha a sua família, mas levava a sua vida como um morador de rua a mais. Presos no álcool. Em cada culto, eles estavam lá, dando glória a Deus. Cheiro de álcool quando eles entravam era eminente. Foi para essas pessoas
o Senhor nos chamou para libertar aos oprimidos, para libertar aos oprimidos. Porém, nós temos temor de manchar as nossas vestes. Temos temor de manchar as nossas vestes. E Jesus vai continuar dizendo para eles. Primeiro ele faz este questionamento, esta pergunta, para que nós pensemos. Mas ela foi direcionada diretamente para os fariseus e para os escribas, assim como as demais parábolas que vão seguindo. São questionamentos que Jesus faz para mover o interior, as estruturas do ser humano, para que nós venhamos meditar, para que nós venhamos pensar na nossa situação. Estou tão cômodo aqui, tomando mate, sentado num sofá, esperando para ir a uma reunião agora, tomar um café. Tudo tão lindo. E quantas pessoas estão dormindo debaixo da ponte, em algum prédio público. E hoje tem se dado muito, estivemos no Uruguai, em Montevidéu, e vê como as grandes catedrais romanas, por exemplo, prédios públicos, igrejas supostamente evangélicas, têm colocado grades altas nas calçadas, porque ali debaixo dos seus balcões se refugiavam os moradores de rua. Então, não querem eles ali. Mas eles estão nas praças, eles estão nos parques, eles estão nos viadutos. Às vezes nós focamos na ovelha perdida, aquele cristão que se afastou da igreja, que foi embora. Jesus estava falando para os fariseus. Ele estava conversando com quem? Com os publicanos e com os pecadores. Então quem são as ovelhas perdidas? São os publicanos? São os pecadores? É mais fácil ir a visitar um irmão que saiu de uma determinada congregação porque não gostou da gravata ou da barba, do bigode do pastor e deixou de congregar. Então é mais fácil ir detrás de uma ovelha rebelde que de uma ovelha que está perdida. É mais fácil de encontrar. É mais fácil de encontrar a outra. É muito mais fácil. E o Senhor não nos chamou a isso. Ele nos chamou para ir detrás da ovelha perdida. E volto a dizer, não é aquele irmão que saiu da igreja por diferentes questionamentos que ele possa ter feito, referente à doutrina, costumes, maneira de vestir, pastor, a família do pastor, filhos do pastor, a esposa do pastor, o próprio pastor, ou o irmão diácono, ou o irmão porteiro, porque teve um desacordo com ele, se desviou, abandonou. É porque nunca se converteu tampouco. É como diz o pastor Cláudio Duarte, que agora estamos entrando no período de carnaval. Carnaval não desvia ninguém. Carnaval não desvia ninguém. Os que se desviam é porque já eram desviados.
detrás dos pecadores. É isso que o Senhor nos chamou a fazer. O questionamento do Senhor Jesus está feito para mim e para você. Que homem dentre vós que tendo 100 ovelhas, se uma delas se perca, não deixaria as 99 no campo e iria buscar a que se perdê-la até achá-la. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Queremos agradecer-te pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, meu Deus. Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero exaltar o Teu santo e soberano nome, Deus. Senhor, que o amor pelas almas possa bater forte no nosso coração, meu Deus. Senhor, que venha a cair por terra toda indiferença, toda discriminação, Senhor. Oh Pai, te peço perdão, Senhor, porque pareceria ser que muitas vezes queremos escolher aqueles que vão ser salvos. Queremos escolher as pessoas que devem estar dentro do nosso redil, meu Pai. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor Deus, por esta falha, por esta negligência. Oh Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro nesta manhã, oh Deus, por cada um daqueles que vão assistirem esta transmissão. Nesta manhã, Senhor Deus, eu oro pelas cidades aqui representadas, meu Deus. Oro pela cidade de São Francisco de Assis, por Taquarembó, por Cacequi, meu Pai. Senhor, que Tu venhas guardar, Tu venhas proteger, Senhor Deus, estes municípios. Tu venhas proteger, Senhor Deus, o Rio Grande do Sul, meu Pai. Senhor, venhas guardar o Uruguai, a Argentina. Senhor, que Teu nome venha correr, Senhor Deus, aqui na cidade de Cacequi. Que almas venham serem alcançadas, meu Pai. Que todo espírito contrário venha cair por terra, ó Deus, e que venha estar em nós o mesmo sentir como tinha a igreja primitiva, meu Pai, que é de ganhar almas, de fazer discípulos, meu Pai, filhos Teus, filhos do Teu reino, meu Deus. Obrigado, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, Alessandro, bom dia, que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Alessandro e a sua família. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos aparecer por aí novamente, vamos aparecer. Não sei que dia, agora já este final de semana estaremos em outras atividades, mas vamos fazer um tempo para visitar o nosso irmão aí. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre as suas vidas, desde agora e para sempre.